Olá você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Vande Podcast. Vamos conversar um pouco hoje sobre mais um assunto muito legal da gente poder estudar, compreender a história, né? E chegarmos aí a uma compreensão de formação social de determinados grupos, né? Nós sabemos que a sociedade é composta por grupos, e os grupos têm lá as suas regras morais, a sua ética grupal, né? E a gente vai analisando sociologicamente esses grupos. Quero conversar com você sobre a história das religiões no Brasil, especialmente a chegada dos evangélicos aqui no Brasil. Após a vinheta, segue o nosso vídeo. Acompanhe até o final, você não pode perder coisas bacanas aqui pra gente conversar no nosso podcast, beleza? Vamos lá, segue a vinheta aí. Muito bem, hoje é dia 31 de agosto de 2025. É muito importante a gente recuperar aqui a linha do tempo, porque quando se fala em história, é impossível não se falar de linha temporal, né? Então vamos começar fazendo aqui um recorte da linha do tempo para a gente situar esse grupo religioso, evangélicos, ou, né, em um determinado ponto da história, tá bom? Vamos lá? Olha, vamos começar então essa linha do tempo aqui por um marco temporal divisório, né, que é a Reforma Protestante, que aconteceu no ano de 1516, mas havia movimentos antes disso e houve vários outros movimentos depois disso, né? Então você tem os grupos pré-reforma, você tem os grupos pós-reforma, a gente entender tudo isso aí rapidamente para a gente chegar aqui em 2025. Tá, então são mais de 500 anos, concordo? Beleza. 1516, as 95 teses, Martinho Lutero questionou alguns dogmas católicos, e aí então, com o surgimento da imprensa, houve aí uma grande difusão do pensamento luterano na sociedade, e então foram surgindo os grupos que saíram da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, 1516, com esse grupo, vários outros grupos que já vinham antes planejando uma separação entre a Igreja Católica e demais grupos, surgiram então outros grupos depois desta reforma, e entre esses grupos aí tem vários, né, várias denominações históricas. Tá, 1516, Reforma Protestante, os eventos foram acontecendo na história, né, e foram desenvolvendo novas teologias, várias formas de pensamento, várias descobertas, vieram os existencialistas, vieram outras pessoas, né, outros grupos, vieram grupos mais radicais em termos de religiosidade. Esses grupos, então, que saíram da reforma, foram chamados de protestantes, né? Todos esses grupos, aqui você tem, olha, vou citar alguns, os menonitas, você tem metodistas, mais para frente você tem batistas, você tem presbiterianos, esses grupos são os mais conhecidos atualmente. A história segue seu curso, então você tem um grupo de ingleses que saem da Inglaterra e migram para a América do Norte com o objetivo de instalar ali uma nova nação, né, um novo país. Então nasce ali em 1700 e pouquinho os Estados Unidos da América, todo ele fundado e pavimentado em cima de princípios religiosos protestantes, todos eles, tá? Então você tem aí a fundação de um novo Estado, o Estado americano, que é fundado em cima de princípios e preceitos éticos e morais que estão respaldados em cima aí do protestantismo. Dentro desse Estado-nação, Estados Unidos da América, em 1900, na virada ali, né, do século XIX para o século XX, houve então um outro movimento chamado movimento pentecostal, que surgiu ali a partir de segundo a história, um grande avivamento que teria repetido a experiência de Atos 2, Atos, né, o livro bíblico lá do Novo Testamento, escrito por Lucas, né, que registra um derramamento de espírito, e ali aqueles discípulos falaram em línguas estranhas, mas as pessoas ouviam nas suas próprias línguas, e esse movimento teria se repetido em 1904, ali na virada, né, 1900, 1904, na virada do século XIX para o século XX, e houve então esse derramamento do Espírito, que segundo eles estava se cumprindo a profecia de Joel, que fala que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, né? E então nasce ali um novo grupo religioso chamado, dentro agora, não mais da Igreja Católica Apostólica Romana, mas dentro dos movimentos protestantes, que são então agora os pentecostais, tá? E esses movimentos pentecostais cresceram bastante, né? Desenvolveu muito nos Estados Unidos e, enfim, houve então esse crescimento desse grupo pentecostal na América do Norte. Mas antes disto, então, houve os movimentos missionários americanos, protestantes, históricos, os movimentos missionários que
pretendia levar os princípios éticos, religiosos e morais que fundaram os Estados Unidos da América para outras civilizações. Então houve as chamadas missões, né, para converterem as pessoas da sua antiga fé para essa nova fé, que é a fé dos protestantes, né, que segundo eles era a única fé verdadeira que existia, que se você professasse outra fé, você estaria condenado a um sofrimento eterno, e que para se livrar desse sofrimento eterno, você precisava professar essa fé protestante, que era o que fundava, o que pavimentava o Estado americano como nação. Ok, então houve os movimentos missionários, e dentro desses movimentos missionários, eles chegaram até o Brasil, que havia sido descoberto em 1522 e que estava sendo evangelizado por católicos apostólicos romanos que tentavam converter índios e africanos à fé cristã católica. Então, lá por volta de 1800 e alguma coisa, chegaram no Brasil os primeiros missionários americanos com o objetivo de converter esses católicos que tentavam converter os povos originários à fé católica. Estes protestantes agora tentavam converter esses católicos e os povos originários à fé protestante, né? E com esses movimentos, chamados de movimentos missionários históricos, surge aí então os grupos religiosos, e dentre eles os batistas e presbiterianos, metodistas e menonitas, ok? Tá. Depois de 1900, com o grande avivamento pentecostal da Rua Azusa, nos Estados Unidos da América, então houve uma segunda onda de missões, que agora era converter os protestantes históricos, que tentavam converter os católicos apostólicos romanos à sua fé, e esses católicos tentavam converter os povos originários à sua fé. Então agora chegaram os pentecostais, que tentavam converter todo mundo à fé pentecostal. Então você percebe um sincretismo muito grande, porque primeiro você já tinha os povos originários, que tinham lá as suas crenças, depois chegam os portugueses com uma caravana de africanos, que também tem a sua fé, né, fé dos povos africanos, e a sua metodologia religiosa, né, e chega então os católicos, já começa um sincretismo aqui, depois chegam os protestantes e depois os pentecostais, né. E agora, meados do século XX, né, houve uma terceira onda de divisão dentro desses grupos religiosos, chamados cristãos, que foi o surgimento do neopentecostalismo. Então olha só agora, salada, né, parece uma salada, mas é uma salada. Então agora você tem povos originários, católicos tentando converter esses povos originários à fé católica, você tem protestantes tentando converter católicos e povos originários à fé protestante, e você tem pentecostais tentando converter protestantes, católicos e povos originários à fé pentecostal, e agora você tem neopentecostal tentando converter todos esses grupos ao neopentecostalismo. Todos esses grupos são detentores da sua própria verdade, cada um deles acredita que eles estão certos e os demais estão errados. Só um grupo desses vai para o céu, o resto vai para o inferno. É meio estranho, meio esquisito, mas é isso, né? Então esse é o recorte da linha de tempo que eu gostaria de falar para vocês. Bom, então agora nós estamos no século XXI, 2025, e eu ouço uma psicanalista dizer que a igreja evangélica adoece as pessoas. 60% das pessoas dentro das igrejas estão doentes. E elas estão doentes porque é muito difícil viver com a ideia de que você nunca é ideal. Você tem um Deus que nunca te aprova. E é isso que as religiões muitas vezes levam. Um Deus que é o tempo todo te julgando, te olhando. Esse Deus tem um decálogo. Em outras religiões esse Deus tem outras implicações. Esse Deus é cheio de mimimi, que é esse Deus que muitas vezes aparece aí nas manifestações religiosas. Isso 20 anos na cabeça de alguém adoece qualquer mente. Ninguém suporta isso. Eu não suporto o mundo real e eu crio o mundo da fantasia. No momento em que a religião se propõe, ou as pessoas usam a religião e se propõem a isso, aí é o adoecimento psíquico. Quem me dera, só 60% dos que frequentam essas congregações tivessem problemas mentais, mas não é verdade. Somente nas clínicas psiquiátricas, o contingente de crentes nas clínicas constatados os problemas mentais já são de 70% há mais de 4 décadas. Não diminuiu, só piorou. Piorou muito. E aqui vamos pontuar novamente, né? Quando se trata de fé evangélica, a gente está falando de pelo menos 3 grupos, tá? A gente está falando de protestantes, a gente está falando de pentecostais e a gente está falando de neopentecostais. Tá? Esses protestantes, diríamos que são as igrejas históricas, nós estamos falando dos pentecostais, que é outro grupo, e nós estamos falando dos neopentecostais, que é mais um outro grupo. E todos esses grupos têm seus dogmas, as suas regras, suas regras morais, o seu código de ética moral, e tem os seus dogmas religiosos que influenciam esse código moral, e todas as pessoas precisam, realmente, todas as pessoas que fazem parte desse grupo, professam a fé desse grupo, seguir rigorosamente esses dogmas e estas regras morais que são impostas ao grupo, né? E são muitas delas bastante difíceis de serem cumpridas e seguidas, e muitas delas geram muitos conflitos, e os líderes não sabem como lidar com esses conflitos, principalmente conflitos psicológicos, perguntas existenciais para as quais eles não têm resposta, e geram então aí um grande conflito e um grande sofrimento para as pessoas que frequentam esse grupo.
Segundo essa psicanalista, vou passar o vídeo para vocês dessa psicanalista, ela diz que uma quantidade de pessoas, ela diz que um percentual de pessoas frequentando esses grupos adoecem. E depois eu tenho a outra fala, que um pastor, né, bastante conhecido no meio religioso, que ele corrige os dados dessa psicanalista e fala que ainda é muito maior o número de pessoas que adoecem dentro das igrejas. E eu quero aqui fazer mais um recorte para você, dizendo o seguinte, quando eu propus falar sobre esse tema e divulguei, algumas pessoas começaram a me criticar logo, né, falando que eu que sou doente, que eu que preciso de cura, eu que estou doente, etc. Mas de fato eu quero fazer um recorte para mim mesmo. Eu saí desse grupo, eu pertencia a um grupo histórico, portanto um grupo de protestantes, né? Estou aqui do segundo grupo de cristãos, né? Estava aqui entre os protestantes e fazia parte de uma igreja histórica, uma igreja batista, né? Fiquei numa igreja batista por mais de 40 anos e participei de lideranças, fui pastor e etc. E eu saí desse grupo porque este grupo estava me adoecendo. E sim, eu precisei tomar um medicamento que pudesse me estabilizar num alto momento de crise para o qual este grupo não tinha resposta nem acolhimento para o meu sofrimento, para a minha angústia existencial daquele momento. E aí, gente, fica tudo fácil para essa galera que é só jogar na conta de Deus que está tudo certo, né? Então, se você está, segundo eles, passando por uma angústia existencial, é porque sua fé é muito pequena, sua fé não está sendo exercida conforme deveria ser, então o problema é seu e ninguém vai te acolher aqui nesse grupo. E eu ouvi de um pastor a seguinte expressão: eu não sou psicólogo, eu não cuido de crises existenciais. E ele está certo, ele não está errado, né? Não está errado, porque realmente ele não é psicólogo. Mas, como pastor, ele se diz um líder espiritual, no mínimo deveria acolher espiritualmente esse membro na sua crise existencial, mas isso não ocorre. Mas na década de 80, foi quando eu cheguei na igreja evangélica, eu cheguei no ano de 1982. Um grupo de americanos, com expansão missionária, chegaram aqui no nosso bairro, vieram construir um templo, vieram para inaugurar esse templo, e a gente então começou a participar daquilo. Eu tinha 11 anos de idade. E fiquei por muito tempo, né, nesse grupo. Então, a gente sempre, principalmente na década de 80, nossa cartilha era regulamentada pelo não. O não pode. Uma série de coisas não pode, e outro regulamento que era o medo, né? O medo da punição. Se você fizer, você vai ser punido. E Deus, ele é um fogo consumidor, ele é um castigador, né? Ele castiga. Aí recorrem aos textos bíblicos, por exemplo, de Hebreus, né? E fala assim: eu amo e castigo todos aqueles a quem eu amo. Então, o castigo vem se você pisar na bola dentro de qualquer uma das nossas regras morais e religiosas. Então a gente foi crescendo num ambiente de medo, né? Sempre de não poder e de medo. Chegava ao ponto em que, em palestras sobre sexualidade, na década de 80, né, falar sobre sexualidade era muito tabu, principalmente para jovens e adolescentes daquela época, né? E eles então separavam meninos de meninas para falar sobre a sexualidade diferenciada para meninos e meninas. E colocava mulheres para falar com meninas e homens para falar com meninos. E nunca misturavam esse grupo para a gente entender, né, como que as coisas funcionavam dentro das suas regras morais. Então era muito não pode. E aí estamos aqui agora, no século XXI, com essas mesmas questões existenciais penduradas aí num arcabouço de dúvidas que muita gente está presa. E agora com o advento neopentecostalista é muito pior. É muito pior, né? A cobrança e a exigência desses grupos é muito mais penosa e dolorosa, né? Então eu tenho um outro exemplo de uma jovem que se casou com um rapaz de uma denominação fundamentalista, né? Uma igreja dessas históricas, bastante radical mesmo, né? E essa menina pertencia a um grupo de batistas um pouco menos radical. Eles se casaram, tiveram uma filha, mas o rapaz era muito loucaço, né? Muito loucaço, o rapaz era completamente pinel mesmo, malucão, paranoico ao extremo, e começou uma perseguição em cima dessa mulher, e ele se dizia muito perseguido também pelos grupos, e ele jogava essa perseguição que ele tinha em cima da esposa, e lá pelas tantas eles não conseguiram permanecer juntos, houve uma separação, ele agrediu essa mulher, né, fisicamente, eles se separaram, e essa mãe ficou com as crianças, e esse rapaz foi para outro caminho, né? Então aqui você tem os conflitos existenciais, já uma família completamente, um sistema familiar totalmente difuso, né, e você já começa a ter aí algumas consequências dessa divisão familiar que vem agora já há algum tempo, né? Uma das filhas dessa mãe
que pertence a uma igreja neopentecostal dentro de um movimento tradicional protestante, é uma igreja com princípios neopentecostais dentro de uma igreja tradicional, dentro de uma denominação tradicional. Ainda não se dividiram, né? Ainda pertencem, mas tem princípios, liturgia e todas as regras neopentecostal. E essa mãe, então, tem essa filha aqui, e essa jovem cresce dentro de um ambiente assim, em que, nas reuniões sociais que ela frequenta com a mãe, são reuniões religiosas, né, mesmo que sociais, mas religiosas, e essa pobre moça fica sem ambiente, sem chão, e sob o julgamento de todos os olhares que estão naquele ambiente. Então você imagina o sofrimento psíquico para essas pessoas envolvidas nesse sistema difuso que eu estou citando, e dentro de uma organização religiosa, dentro de regras, dogmas religiosos, evangélicos. Imagina o sofrimento dessas pessoas. Você consegue, pelo menos, ter um pouco de empatia para se imaginar o lugar dessas pessoas? Foi muito sofrimento. Eu estive numa reunião social e encontrei essa mãe com essa filha lá. E pessoas vieram até mim e falaram, olha, aquela senhora houve, né, esse problema, aquele outro, e ela tem essa filha sim. E você percebia que aquela jovem completamente reclusa no seu próprio mundo, sem nenhum espaço social, sob olhares julgadores, demais amigos, irmãos da comunidade da qual ela pertence, mas não acolhem a filha que ela tem. Igrejas adoecem pessoas. Igrejas evangélicas, protestantes, evangélicas, pentecostais e neopentecostais adoecem pessoas. Igrejas adoecem pessoas. As pessoas não são capazes de sair dessas crises sem apoio, sem acolhimento e sem empatia. Tem um outro exemplo de um jovem que frequentava essa mesma igreja que eu frequentei por muito tempo. Ele era homossexual, mas não podia deixar evidenciado. E sofria muito por isso, muito. E culminou numa tragédia onde ele tirou a sua própria vida. Igrejas adoecem pessoas, porque são grupos sociais de pessoas que criam regras absurdas e impossíveis de serem seguidas e que nada se comparam com as regras, dogmas ou princípios ou doutrinas que estão descritas aí nos evangelhos de Cristo. Em nenhuma dessas situações que eu citei, Jesus jamais condenaria essas pessoas. Jamais condenaria essas pessoas. Pelo contrário, Jesus sempre acolheu. Jesus sempre foi empático com a dor do outro. E Jesus sempre acolheu a dor do outro. Jesus foi sempre amável com o próximo. E por isso mesmo ele disse, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, não menos maior do que esse, é amar ao próximo como a você mesmo. As pessoas nas igrejas são incapazes de aceitar aqueles que erram dentro dos seus grupos. Por isso mesmo, igrejas adoecem pessoas no século XXI, em 2025. Esse é o meu podcast e eu desejo a você muito cuidado, muita saúde, muita paz, muita harmonia e muita fé no seu coração, mas principalmente discernimento para seguir aquilo que o seu coração deseja seguir. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.